Gente, quando eu gravei esse vídeo, aconteceu alguma coisa, eu errei alguma coisa e ele ficou todo fora de foco. Mas as minhas opções eram só, ou eu publico ele fora de foco, ou eu não publico mais porque não ia mais dar tempo, eu tava saindo pra trabalhar e não ia conseguir gravar de novo. Então eu resolvi que eu vou publicar os meus comentários, mesmo estando fora de foco, aí você pode, sei lá, ouvir com um podcast, assistir um desenho enquanto isso. E infelizmente, então, esse vídeo vai ficar com a qualidade prejudicada, mas se você se interessa pelo assunto, pode ser que você pelo menos ache o comentário interessante. Desculpa, a próxima vez eu vou prestar mais atenção. Eu não sei o que aconteceu, eu verifiquei o foco especificamente antes de começar a gravar, mas enfim, essas coisas acontecem e então segue o vídeo. Olá, eu sou a Ana Hetzig, eu sou uma brasileira que mora aqui na Polônia desde 2017 e aqui nesse canal de vez em quando eu faço comentário político. Então hoje eu vou comentar sobre a suposta morte do Prigozhin, o oligarca russo que tinha ameaçado Putin 2 meses atrás. Então faz 2 dias que a gente recebeu a notícia de que caiu um avião da Embraer, inclusive um avião da empresa brasileira, e que dentro do avião, um dos passageiros desse avião particular era o Prigozhin. Não temos nenhuma confirmação disso, o que é estranho, mas faz parte de tudo isso que está acontecendo. Então vamos começar por quem é o Prigozhin. Se você não assistiu o meu vídeo anterior, eu vou deixar ele linkado. Eu gravei uma história de onde surgiu essa pessoa, como ele virou um oligarca com a ajuda do Putin, e acabou desenvolvendo um grupo paramilitar chamado Wagner, que agia como bandidos de aluguel em vários locais do globo, não só na Rússia, mas agiu na África, no Oriente Médio, onde está tendo conflito, esse grupo mercenário podia ser contratado e, inclusive, já tinha vários documentários sobre o Wagner, sobre crimes cometidos contra a humanidade, é, contra os direitos humanos, coisas absurdas que foram feitas. Então, para quem acompanha esse tipo de notícia, o Prigozhin já era conhecido, já tinha sido falado muito sobre as coisas horríveis que ele fazia. O grupo Wagner surgiu e começou a ter importância durante a tomada da Crimeia, quando a Rússia tomou a Crimeia entre 2013 e 2014. Então, até então, o Prigozhin ele era um oligarca, mas ele era um merendeiro. Ele trabalhava fornecendo a comida do governo da Rússia. Então, ele fazia os jantares e cuidava dessa parte da alimentação. Então, como ele tinha muito dinheiro, né, com muitos contratos super favoráveis, porque ele era amigo do Putin, ele já era bilionário só com essa coisa de fornecer comida para o palácio e, né, para todo o governo. Aí ele viu a oportunidade de brilhar e fazer um grupo de mercenários paramilitar e virar aí sim um bandido completo. Então, até aí estava tudo muito bem, tudo muito bom. A Rússia resolveu invadir a Ucrânia e o Prigozhin estava brilhando. Só que começa a surgir conflitos políticos, porque dentro do governo da Rússia, também como eu já expliquei com mais detalhes no outro vídeo, basicamente uma corte do rei. O Putin tem o poder total e todo mundo fica em volta dele tentando disputar esse poder e a atenção e os favores. Então, o Putin incentiva os generais, os oligarcas a ter essa rinha dentro do governo da Rússia. E o Prigozhin estava, então, batalhando ele mesmo falava que ele não escolheu, ele não era uma opção dele que a Rússia invadisse a Ucrânia, ele não concordava com aquilo, mas ele estava lá e as vitórias que a Rússia teve na Ucrânia, cidades conquistadas, a grande parte, a maioria, estava associada ao Wagner e não ao exército russo. E o Prigozhin notou isso, claro que ele notou, e começou a crescer o olho dele, a querer ser tratado com a importância devida aos resultados que ele estava entregando. Então isso gera todo um conflito que acaba com os outros peões dentro desse jogo de xadrez do governo da Rússia, querendo diminuir a importância do Prigozhin e do Wagner. Então eles param de mandar munição, param de mandar assistência para a fronteira e o Prigozhin começa a ficar
muito irritado porque o próprio governo da Rússia, não o Putin, mas os outros políticos no governo da Rússia estavam sabotando as vitórias do Prigozhin. Isso tudo tinha virado um circo já. E o Prigozhin, muito ativo nas redes sociais, começou a twittar sobre isso, por isso que a gente sabe do que estava acontecendo. Ele começa a twittar, ele começa a reclamar, ele começa a dar nome aos bois, que fulano não mandou munição, a gente perdeu aqui. E daí o ápice disso tudo foi quando ele pega a câmera dele e vai filmar os corpos dos soldados que foram assassinados. E aí ele mostra jovens, praticamente adolescentes, mortos, mostra a cara, sem censura nenhuma, e fala assim, ó, aqui, ó, fulano, você que matou, ó, você que matou. E ele faz isso para gerar uma revolta na população e começar a mostrar o poder que ele tem. Então o Putin, ele tinha que atacar o Prigozhin. O ataque que ele fez ao governo da Rússia, mesmo ele falando assim, isso não é culpa do Putin, é que o Putin está sendo mal assessorado, mas ele está atacando o governo da Rússia. O Putin não tinha como ficar do lado dele. Então ele vai, ataca o cara, né, fica essa rinha. Só que quando ele chamou o cara na chincha, quando ele falou, né, não, peraí, não sei o que, e começou a, enfim, atacar, né, xingar o Prigozhin pega o Wagner e ataca Moscou. E isso tudo aconteceu entre ele publicar esse vídeo dos corpos e ele começar a atacar Moscou, isso tudo aconteceu em questão de horas. Então, eu fiz aquele vídeo e falei sobre essa situação, contei mais detalhes, né, fiz a minha análise política aqui, eu estou fazendo o mestrado, acabei de me formar no mestrado. A gente fala muito sobre ciências políticas, mas então o que eu falo aqui, o que eu trago para vocês, não é só coisas que eu tirei da minha cabeça, mas são coisas que eu tive a oportunidade de discutir, conversar com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Então, o que eu fiz o outro vídeo, falei sobre tudo isso, e aí o Wagner invade a Rússia, começa a atacar, derruba helicópteros, derruba aviões da Rússia, militares, né? Mais de 30 pessoas morrem, de 30 militares russos, e eles estão com uma fileira de tanques chegando em Moscou, prontos para entrar em Moscou, quando tudo para. Dura 48 horas essa revolta, esse levante do Prigozhin, do Wagner contra o Putin, e de repente para tudo. E a gente nunca fica sabendo o que aconteceu. E parou tudo e não se falou mais nisso. Então eu ia fazer um vídeo na sequência para comentar o que aconteceu, mas eu fiquei esperando a gente ter alguma resposta do que aconteceu, porque foi super estranho. 2 meses atrás, aí acabou esse levante e de repente o Putin fala, não, tá tudo bem entre a gente, o Prigozhin concordou em parar com tudo isso, ele vai lá para Bielorrússia, vai ficar lá bonzinho e tá tudo certo, sem ressentimentos. E aí o mundo ficou assim, tipo, tá, mas na real o que tá acontecendo? E várias teorias surgiram, várias pessoas falando que na verdade era um combinado entre eles, que o Putin fez isso. Claro, tem sempre o pessoal que acha que o Putin é o máximo e que ele sabe, manja tudo que tá fazendo. Na verdade, a minha visão é que o Putin tá num buraco de caos, nadando, tentando manter a cabeça para fora d'água, e está cada vez mais difícil. E nesse momento, o Prigozhin tinha a chance de ter empurrado ele para dentro do caos e ter acabado com tudo e ter tomado o poder. A minha opinião é que ele nunca quis derrubar o Putin, ele nunca quis terminar com a guerra, apesar de ele ter falado que ele ia acabar com a guerra, porque ele não concordava com a guerra, que estavam morrendo muitos russos, que tudo isso tinha sido completamente mal planejado, que a Rússia não tinha chance de ganhar, que tá tudo cagado. Então, a esperança do mundo é que esse cara realmente quisesse derrubar o Putin e tomar o lugar dele, ou simplesmente instaurar o caos na Rússia e fazer eleições, ou sei lá o quê. Mas ele não queria. Eu vejo como ele não queria. Ele só queria chamar a atenção, só queria mostrar o poder dele, botar o Putin no lugar dele e falar assim, olha aqui, você tá respondendo para mim, não sou eu que tô respondendo para você. Porque tudo que você conquistou nessa guerra zoada, falida, foi graças a mim.
Então, ele deve ter feito alguma. Tô especulando agora. Deve ter feito alguma conversa ali com o Putin. O Putin, nesse meio tempo, já tinha pego o aviãozinho dele, já tinha vazado da Rússia, não estava mais em Moscou, foi o primeiro a desaparecer lá do lugar e tal, né? Porque ele também não é trouxa, não vai ficar lá pra cair uma bomba em cima dele. E aí ele negociou alguma coisa com o Prigozhin, que o Prigozhin ficou feliz e satisfeito, falou que pra todo mundo não, acabou, 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 tirou a galera de lá. O pessoal dos quartéis do exército da Rússia que estava apoiando a revolta dele ficou assim, porque nos quartéis, o que, que se viu, o que a gente vê é que os russos estão cansados de morrer na guerra, eles não querem mais participar. Então, assim que surgiu alguém que falou que ia acabar com a guerra, os soldados, o pessoal do exército estava assim: vem, entra no quartel. Os quartéis que eles entraram, as pessoas abriram as portas e receberam eles com festa. Então estava tudo muito fácil. Na hora que o cara falou: não, então chega, acabou, já consegui o que eu queria. Beijos, continuem vocês aí a guerra que eu tô indo pra Bielorrússia. Ficou todo mundo assim, tipo, mano, tem certeza que você vai fazer isso? Porque ficou, obviamente, muito feio pro Putin. Ele ficou com a imagem dele totalmente enfraquecida, já tava, né? Todo mundo já tava sabendo que o Putin estava enfraquecido com toda essa bagunça dessa guerra ridícula, mas isso foi assim, tipo, a pá de cal que foi jogada na imagem do Putin. Todo mundo teve certeza que ele não tinha controle mais de nada, nem dos mercenários contratados, nem dos oligarcas, nem dos amigos dele, nem do exército, nem de nada. Bom, aí ele veio aqui para a fronteira da Polônia, né? Que a Polônia tem fronteira com a Bielorrússia, com Kaliningrado, com a, né, Lituânia, que é a região ali no norte da Polônia, e ficou ali. E aí ficaram os caras do Wagner ali, e o mundo ficou preocupado, os brasileiros ficaram preocupados, mandando mensagem para mim: o Wagner vai invadir a Polônia. O Wagner é um grupo, não é uma pessoa. Se você está chegando agora, né? É um grupo paramilitar chamado Wagner, porque eles vão se disfarçar de civis, eles vão se disfarçar de militares, eles vão se disfarçar de nananã e vão entrar para a Polônia. O governo da Polônia ficou preocupado com isso também, fez algumas notícias de Bielorrússia, pô, os caras são foda também. E aí queriam construir. Tem uma cerca, né, dividindo, porque a Polônia é a União Europeia e a Bielorrússia, a Lituânia não são a União Europeia. Então, dentro da União Europeia tem circulação livre entre os países, mas quando acaba a União Europeia tem cerca, e daí tem fronteira mesmo, né? Então ali tem a fronteira, controle de fronteira e tudo mais. E aí, então, muita gente estava preocupada com eles querendo entrar na Polônia e fazer caos na Polônia. Mas não fazia nem sentido, sabe? Tava muito estranho essa história para mim, porque por que eles fariam isso? A Polônia é parte da OTAN. É, é, por que eles arrumariam encrenca com a OTAN num momento tão enfraquecido da Rússia? Mesmo que eles dissessem: o Wagner não é parte do governo da Rússia, não é oficial, não faria sentido o Wagner do nada atacar a Polônia sem estar mancomunado com o Putin. Então, para mim, estava sempre parecendo uma distração, alguma coisa que eles estavam fazendo um barulho ali para chamar a atenção e as pessoas olharem para ali um pouco e não olharem para outro lugar. Então, quando as pessoas na live, todo domingo eu faço uma live, se você está chegando agora, e aí na live as pessoas vinham falar sempre sobre isso: você está preocupada, você acha que o pessoal do Wagner vai invadir? E eu sempre falei: não, eu acho que não tem chance nenhuma dos Wagners invadirem, mas a gente nunca sabe, né? Porque a Rússia é sempre tão difícil de prever o que vai sair de lá. Então, do nada, de repente, pá, cai um avião e é pra estar esse cara dentro e mais autoridades do grupo Wagner. Só que, por que é estranho? A Rússia não confirmou que ele está dentro. O que aconteceu é que esse avião é de uma empresa criada pelo grupo Wagner, que é uma empresa de logística que faz o transporte deles, das coisas deles. Então, é do grupo Wagner, foi comprado em 2018, esse avião da Embraer 600. Acho que é a Embraer Endeavour 600, o modelo do avião. É uma aeronave que já tinha 20 anos de uso, não tinha nenhum problema técnico, nunca teve nenhum acidente por problemas técnicos, né? Ela estava tinindo, novinha, tudo funcionando.
E ele usou essa aeronave para ir embora da Rússia para Bielorrússia. Então, todo mundo sabia que essa era a aeronave do Prigozhin. E ele vai para lá e fica. Primeiro ele some, né? A gente não sabe. Quando dá aquele rolo na Rússia, 2 dias está invadindo a cidade, está invadindo Moscou, vai acabar a guerra, vai estar chegando o Prigozhin, tá botando perto dele. Aí daqui a pouco, pum. Não, acabou tudo. Cadê o Prigozhin? Não, foi embora. Não, mas cadê o Prigozhin? Não, foi embora, tá tudo bem. Aí muita gente já começou a especular que o Putin tinha assassinado o cara. O Putin é ex-KGB, ex-agente secreto. Esse negócio de assassinar com veneninho por baixo dos panos é totalmente a praia dele. Então todo mundo já pensou, bom, o cara brincou, né, pagou pra ver e sumiu. Até que passa um tempo, aparece o Prigozhin nas redes sociais de novo, fazendo videozinho, apareceu. Ah, tô na África agora, tô aqui, sabe, levando os interesses da Rússia, a glória da Rússia na África, tô aqui, beijos Putin, meu amigo, dadadá, falando tudo assim pelo bem da Rússia, pela glória da Rússia. Então a gente vê que tudo bem, tá vivo, cara, tá vivo. Não estava nem na Bielorrússia, foi lá para a África cuidar dos problemas dele. Até que ele sobe no aviãozinho dele, coloca o nomezinho numa lista e fala: Olha, galera, eu tô no meu aviãozinho, meu nomezinho tá na lista e tal. O avião tá indo para a Rússia. Por que, que esse avião tá indo para a Rússia? Por que, que o Prigozhin tá voltando para a Rússia? Não sabemos, estranho. No meio do caminho, o avião cai. As pessoas que viram, tem gente que fala que o avião, quando caiu, tava só com uma asa. Se falou em sabotagem, se falou em que foi alvejado por, né, alguma arma antiaérea da Rússia e que caiu, e daí não só caiu o Prigozhin, mas 10 pessoas do grupo Wagner dentro. Agora, a data em que isso aconteceu é exatamente 2 meses da data que o Prigozhin começou a revolta dele. É muita coincidência, assim, exatamente 2 meses depois, cai o avião e morre o Prigozhin. Não temos corpo, não temos nada, temos só o nomezinho que ele colocou numa listinha de quem está nesse avião. Então, aí tá todo mundo especulando. Eu não ia falar nada porque eu não ia fazer esse vídeo ainda porque eu tava esperando a gente ter alguma coisa para falar além das especulações. Mas como da última vez que eu fiquei esperando passou 2 meses e a gente não tinha resposta nenhuma ainda sobre que diabos que aconteceu naqueles dias entre o Prigozhin e o Putin e ele falando que ele vai invadir Moscou e depois não invadindo, então eu achei melhor gravar o que a gente sabe e fazer os meus comentários de o que eu acho que está acontecendo. É, é estranho o Putin não ter dado nenhuma prova de que o Prigozhin morreu. Eu tô achando isso muito estranho. Ele primeiro fez, no dia que o avião caiu, ele já tinha um pronunciamento na TV que ele ia fazer, ele fez o pronunciamento sobre um encontro lá na África que estava acontecendo, que a Rússia participou, nananã, não mencionou a queda do avião. Aí ontem, 12 horas atrás, ele fez um pronunciamento muito estranho. Ele fala que caiu um avião, que morreram 10 pessoas, que ele sente muito pelas famílias das pessoas que morreram e que o Prigozhin foi um amigo dele que teve uma vida extremamente complicada, mas que fez coisas boas pelo mundo e pela Rússia toda vez que o Putin pedia. Que ele falou, toda vez que eu pedi, ele fez muitas coisas muito complicadas, muito controversas, mas que trouxeram muita glória para a Rússia. Só que ele fala, e ele não fala assim, e o Prigozhin morreu também, então sentimos muito pela família do Prigozhin. Ele não fala isso. Ele fala que caiu um avião, que morreram as pessoas. Ah, então, e daí tem esse meu amigo Prigozhin, que não sei o que. Se você pegar e observar o discurso dele, em nenhum momento ele fala, confirmo que na queda do avião faleceu oligarca Prigozhin, que foi meu amigo, tivemos uma história, desde os anos 90 a gente é parça. Não, ele fala de um jeito que todo mundo ficou achando assim, tipo, parece que você está construindo seu discurso de uma forma muito cuidadosa para não falar que ele morreu. Porque daí se um dia ele reaparece, ele vai falar, não, mas eu nunca falei que ele morreu, eu só me deu vontade de fazer uma homenagem pro meu amigo.
Então tudo isso, tá todo mundo assim, tipo, tá, mas morreu ou não morreu? Caiu o avião, você confirma. Morreu 10 pessoas, você confirma. Mas e aí? Temos certeza que o Prigozhin morreu? A CIA, lá dos Estados Unidos, já falou que eles acham que morreu sim, que o Putin tá fazendo esse joguinho de palavras aí só pra, sei lá, só pra chamar atenção, não sei. Mas que eles acham que realmente morreu. Faz sentido. Agora, finalmente, ele tendo morrido, ou assim, o que a gente tem certeza é que ele desapareceu, né? E que agora ele não pode simplesmente voltar semana que vem gravar videozinho no YouTube. Isso seria. Não faria nenhum sentido. Então, se ele morreu ou não, é meio que indiferente, porque ele oficialmente está fora do tabuleiro desse jogo de xadrez. Então tiraram ele não vai mais aparecer, ele já tá aqui para ser entendido como morto, esteja morto ou não esteja, ele já tá fora do jogo. Então isso é importante porque o Wagner fica sem liderança. E não só sem o Prigozhin, mas sem 10 pessoas da cúpula do Wagner. O que também é interessante, porque tá cheio esse monte de soldado aqui na fronteira com a Polônia, vai acontecer o quê? Tem várias especulações do que vai acontecer. Com certeza não vai simplesmente sumir o Wagner, acabar. Tem outros grupos paramilitares que também estão atuando e fazendo as mesmas barbaridades que o Wagner fazia. Vai ter emprego para todos os mercenários que quiserem se realocar, ou de repente alguém vai assumir, vai mudar o nome, ou vai manter o nome e vai seguir em frente. Mas por enquanto tá tudo meio bagunçado. E ainda é mais um baque, querendo ou não, na invasão da Rússia na Ucrânia, porque antes pelo menos tinha esses caras que ainda dava para ter medo que eles fossem lá e continuar. E aí, nesse meio tempo, o Putin deu um chá de sumiço em um general dele, do exército, que era um grande amigo e apoiador do Prigozhin e do Wagner. Ele fez o cara pedir demissão, entregar o bonezinho dele e ir embora. E aí o que as pessoas observaram é que as vitórias da Rússia na Ucrânia, que não tinham sido lideradas pelo grupo Wagner, tinha sido uma vitória que tinha sido liderada por esse general. E ele sumiu com os caras do Wagner e com o cara que conseguiu trazer a única vitória de 2023 que foi liderada por alguém do exército russo oficial, o exército, né, de uniforme da Rússia. E ele também deu um chá de sumiço no cara, porque o cara era amigo do Prigozhin. Sobrou o quê? Não tem mais nada. E é por isso que os ucranianos estão batendo cada vez mais na Rússia. E agora eles não querem saber de fazer acordo para acabar a guerra e tal, porque agora eles estão sentindo que é a hora que eles vão virar e vão ganhar. Se é verdade ou não, não sabemos. Talvez você esteja ouvindo o sino da igreja que está tocando aqui do lado. Tá dando meio-dia aqui. Então, a história que nós temos agora é essa. O Putin já estava nos últimos meses tirando o pessoal que apoiava o Prigozhin do governo, ainda estava fazendo essa movimentação. Quando deu exatamente 2 meses da revolta, do levante do Prigozhin, ele tem esse acidente, esse avião cai. Ele vai lá e fala, tipo, ah, que pena, era meu amigo, nananã. Sinto muito pelas famílias das 10 pessoas que morreram. Na verdade, ele não fala que pena era meu amigo, né? Que pena que caiu, as pessoas. Eu sinto muito pelas famílias. Prigozhin era meu amigo. E fica assim. Agora, a gente consegue, pelo menos, aceitar, porque agora tem um fim pra história. Tava muito estranho o Putin ter deixado o cara andar, depois do cara ter botado o terror que ele botou, humilhado o Putin publicamente, mundialmente, ter deixado muito claro quem manda e quem não manda na Rússia, onde que está o poder, e simplesmente, de repente, ele desiste de tudo, sai fora e não tem nada que acontece com ele. Não era. Tava muito estranho. Não era a cara da Rússia fazer isso, definitivamente não era a cara do Putin. Simplesmente depois do cara. Na verdade, nenhum. Não fazia sentido nenhum líder, nem o líder mais pacifista do mundo aceitar que alguém entrasse,
ameaçasse entrar na sua capital, viesse com uma fileira de tanques ameaçando demolir tudo e depois você só falasse, ah, não, tá certo, o cara tá de mau humor, deixa ele quieto, ele já comeu, dormiu, tá melhorzinho agora, deixa, gente, ele só tava com fome. Não fazia sentido pra ninguém, muito menos pro Putin. Então agora ele ter dado um fim no cara, de uma maneira ou de outra, encerra esse capítulo Wagner, mas de novo coloca a Rússia cada vez numa situação pior militar. Aí as pessoas falam, ai, mas a Rússia tem um exército de não sei quantos milhões de pessoas e o Wagner era muito menor e não faz sentido fazer parecer que a Rússia depende tanto do Wagner. Faz sentido sim, porque você olha os números que estão sendo trazidos eu ia falar na Crimeia, na Ucrânia inteira. Crimeia era parte da Ucrânia. Estão até se falando que a Crimeia vai voltar para a Ucrânia. E os ucranianos estão querendo agora pegar de volta tudo, né? Então, apesar da Rússia ter muita gente, ser um país muito grande, as conquistas todas relevantes vieram desses grupos paramilitares, onde que são pessoas que tiveram treinamentos, que são pessoas que estão lá com vontade de lutar para ganhar dinheiro, ao contrário dos coitados dos militares que estão lá forçados, que tentaram fugir do país para não lutar e foram forçados. Então, você pode achar ruim, você pode discordar. O pessoal que gosta da Rússia de vez em quando comenta os vídeos, o argumento deles é tipo, o Putin sabe, é um grande estrategista, ele sabe muito bem o que está acontecendo, e o exército da Rússia é muito enorme e poderoso. Eles estão tentando ganhar de um país acabado pela guerra desse tamanho ele é maior do que a Polônia, então, mas é um país de economia rural, fora da União Europeia, fora da OTAN, fora que já tinha sido massacrado 10 anos atrás, quando eles perderam a Crimeia. Então, assim, não era um país difícil de você massacrar. E para alguém tão poderoso como a Rússia, que nem algumas pessoas acham que a Rússia é tão militarmente poderosa, era para ter sido fácil. Todo mundo achou que ia ser fácil. Putin achou que ia ser fácil. Putin fez todo um jogo político para a Ucrânia eleger um ator para presidente ao invés de um político. Se ferrou porque esse ator se mostrou um cara doido e pronto para lutar, que está carregando a Ucrânia por essa guerra. Então é isso, essas são as informações que a gente tem hoje. Esse é o meu comentário baseado nas informações que chegaram até agora. Ainda estamos esperando uma confirmação se o Prigozhin estava mesmo nesse avião, alguma prova. A gente teve no escritório do Wagner, no centro de operações, num prédio lá, eles na noite que caiu o avião, eles apagaram todas as luzes do prédio e acenderam só os andares para formar uma cruz. Então, aparentemente, o grupo Wagner quer que as pessoas pensem que ele morreu também. Se ele não morreu, pelo menos o Wagner já fez uma demonstração de, tipo, uma cruz ali, descansa em paz, sei lá. Porque eles fizeram isso, se é verdade ou não, não sabemos. Não teve nenhuma declaração oficial, só teve essa demonstração aí de luzes em formato de cruz na noite da queda do avião. Então é isso, pessoal. Assina aí o canal se você gosta desse tipo de comentário. E até mais. Tchau!